Olá, vamos voltar aqui para o nosso estudo da vida de Davi em 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Paramos então no capítulo 10, nas vitórias de Davi, e como eu falei, a partir do capítulo 11 nós vemos uma derrocada do reinado de Davi. O capítulo 11 é um capítulo bem conhecido que mostra o adultério de Davi com Batseba, que era mulher de um dos seus generais, mulher de Urias. Um dos seus companheiros, na verdade, Urias, o texto diz que ele fazia parte daqueles guerreiros mais próximos de Davi, né? Dos valentes de Davi. E num momento de guerra, num período em que os reis estavam guerreando, o exército de Davi estava em campo, ele resolveu ficar em casa, deixar o comando do exército com seus generais e permaneceu em casa. E ali em casa ele tem um momento de tentação. Ele no terraço, no seu terraço, ele vê num outro terraço uma mulher se banhando. Bem, onde essa mulher foi se banhar? No terraço, né? Mas ele vê uma mulher se banhando e descobre que essa mulher é a mulher do seu general de Urias. Só que ali, tomado pelo desejo, ele resolve ter aquela mulher para ele. Só que essa mulher, Batseba, ela acaba engravidando. E aí então Davi resolve armar um esquema para que essa gravidez não venha a ser lançada sobre ele, não venham a dizer que o filho é dele. Então ele traz Urias de volta, isso tudo no capítulo 11, ele traz Urias de volta e tenta criar uma situação para que Urias se deite com a sua mulher, e aí o filho que nascer vai ser do marido. Porém, Urias é fiel a Davi e ele não se deita com a sua mulher. Então Davi toma uma decisão. Ele envia Urias para o ponto mais perigoso da batalha, e ali ele pede a Joabe, né, o seu principal comandante, que deixe Urias morrer no campo de batalha, e é isso que acontece. Então nós vemos aí não só o desejo, vemos aí todo um desenrolar do pecado. Como diz o próprio texto de Salmos, um abismo vai chamando outro abismo. Então, a Davi ele peca, primeiro com o adultério, na sequência ele tenta acobertar o seu pecado, vem a questão da mentira. Não contente com isso, vem o assassinato, que ele não mata com as próprias mãos, mas ele, digamos assim, manda matar. E após isso ele toma Batseba como sua mulher e ela tem um filho. Então a gente vê que o pecado, essa história toda do capítulo 11 não acontece em um mês, em um dia, uma semana, mas em pelo menos um ano, pois dá tempo de uma criança nascer. E tudo isso Davi indiferente à vontade de Deus, sem o constrangimento que o Espírito Santo nos gera. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas aqui nós vemos o pecado tomando conta, a carne falando mais alto do que o Espírito na vida de Davi. E aí então nós vemos como isso vai se desenrolando. Vamos seguindo aqui a apostila no capítulo 16, na página 16 diz assim: Davi comete o pecado de adultério com Batseba, mulher do seu valoroso soldado Urias. Batseba engravida, e Davi, querendo resolver a situação do seu modo, acaba provocando a morte de Urias. Capítulo 11 e desenrola-se no capítulo 12. No capítulo 12 ele é repreendido pelo profeta Natã, que é usado por Deus ali para trazer essa repreensão. E então Davi arrepende-se, obtém o perdão de Deus, mas não se livra das consequências do seu pecado. Aquela criança, nascida daquele adultério, morre. E Davi reconhece então que realmente ele pecou diante do Senhor, ele se quebranta na presença de Deus, mas ele também reconhece que o seu pecado traz consequências. Após esse incidente, a tormenta desabou sobre a vida de Davi, colhendo o resultado do seu pecado. Então, Davi passa a ter, experimentar as consequências dos seus erros. Não apenas aquela criança morre, como a desgraça entra dentro da família de Davi e vários acontecimentos na sequência envolvem os seus familiares, mais precisamente os seus filhos.
toda a sua família se torna desestruturada. Na verdade, nós passamos a perceber que Davi, ele poderia ser um rei, ele era um rei excelente. Ele era um homem que demonstrava justiça, misericórdia, porém ele não era um bom pai. Ele não era um pai presente, ele não colocava em prática muitas vezes os ensinamentos dentro da sua própria casa. Infelizmente, nós vemos muito isso. Pessoas usadas por Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que realizam grandes coisas na obra do Senhor, mas que às vezes dentro da sua casa não cuidam daquilo que foi dado nas suas mãos e que também é seu ministério, que é a sua família. Eu costumo dizer que se eu for chamado para pregar a palavra num púlpito e eu não for, outra pessoa pode pregar no meu lugar. Se eu for chamado para liderar uma célula e eu não puder liderar, Deus pode levantar um outro líder para liderar naquela célula. Mas a família que Deus colocou na minha mão, a minha esposa, os meus filhos, isso é algo que eu tenho que cuidar, é responsabilidade minha. E eu não posso arranjar um outro pai para os meus filhos e um outro marido para minha esposa. Não é assim que funciona. Eu tenho uma responsabilidade. E aqui nós vemos que Davi ele tinha uma responsabilidade com a casa dele que nós enxergamos entre o capítulo 11 e o capítulo 20 que ele não cumpriu. Pois o relacionamento dele com os seus filhos se mostra extremamente frágil e extremamente distante da intimidade que ele mesmo tinha com Deus. Então ele tinha intimidade com Deus, mas ele não tinha às vezes intimidade com seus próprios filhos. Nós vemos na sequência os seguintes acontecimentos. Primeiro, o filho do adultério com Batseba morre. Depois ele tem outros filhos com ela, inclusive um deles é Salomão. Amnon, seu filho primogênito, ou seja, aquele que herdaria o reino na linhagem direta, comete incesto com a sua própria irmã, ou seja, se apaixona pela sua irmã e se deita com ela e comete esse pecado. No capítulo 13 nós vemos isso. Ele comete esse pecado e traz desgraça para a sua vida e para a vida da sua irmã. Absalão, irmão de Tamar, também filho de Davi, mata Amnon e foge para a terra do seu avô. Isso tudo no capítulo 13. Então a desgraça começa a entrar. Os dois filhos de Davi ali, os três filhos envolvidos nesse conflito. Amnon se deitando com a sua irmã, com a sua meia-irmã. E o irmão dela, meio-irmão de Amnon também, que era Absalão, mata Amnon por vingança, pela desonra da sua irmã. E ali os filhos de Davi com esse conflito. E nós vemos Davi inerte, um Davi, digamos assim, passando a mão até mesmo sobre toda essa situação, relevando tudo isso, sem demonstrar a firmeza que nós vemos no mesmo Davi nos capítulos anteriores. Na sequência, Absalão revolta-se contra Davi, toma o trono dele e obriga Davi a fugir. Davi mais uma vez é obrigado a fugir, mais uma vez é obrigado a se abrigar nos territórios ermos. E por fim, Absalão é morto numa batalha contra os homens de Davi, causando-lhe grande desgosto. Então ele perde mais um filho, dessa vez em batalha, um filho que desonra ele, um filho que toma o seu lugar, que toma o seu reino, traz desonra para o próprio pai e que acaba também sendo morto, mesmo contra a vontade de Davi. Então nós vemos ali a família de Davi toda desestruturada por conta de consequências dos seus erros, sim, consequência do pecado que ele, da carnalidade que ele deixou entrar na vida dele. Mas também, eu creio, por conta dessa falha de caráter, de cuidar das coisas que estavam ali, focando tanto nas coisas que estavam fora da sua casa, esquecendo das coisas de dentro da sua casa. Nós vemos que, como diz a própria Bíblia, que o diabo ele anda ao nosso derredor e procurando uma brecha, procurando um espaço para entrar na nossa vida.
E o espaço que ele encontrou na vida de Davi foi a sua carne, os desejos da sua carne, o seu orgulho. Nós vamos ver nos próximos capítulos que ele também teve outras falhas, já no final da sua vida. Mas nós vemos ele atacando ali o ponto fraco, que era os seus laços familiares. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque todos nós temos as nossas falhas, as nossas fraquezas. E às vezes a nossa fraqueza pode estar ali diante dos nossos olhos e a gente não vê. Então a sensibilidade constante, o arrependimento constante, o quebrantamento constante nos leva à intimidade com Deus e nos leva a perceber onde estão as brechas na nossa vida e como fechá-las. Quando a gente estuda o Espírito Santo, a gente vê que nessa época o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, como acontece em Atos 2 e acontece hoje. Hoje nós somos morada do Espírito. O Espírito está em nós, morando em nós. Amém? E nós temos então o Espírito Santo ali constantemente conosco. Nessa época, o Espírito Santo era derramado sobre pessoas específicas. Davi foi um desses homens, cheio do Espírito Santo. Mas assim como Saul foi deixando aquilo esfriar e chegou a um ponto que ele já não tinha mais intimidade com Deus, Davi, ele também deixou isso acontecer na vida dele. Ele retomou, nós vemos que ele se quebrantou, se arrependeu. O Salmo 51 é retrato desse arrependimento. E nós vemos que ele buscou o Senhor e o Senhor agiu de novo na vida dele, restaurou o reinado dele. Nós vemos entre o capítulo 17 até o capítulo 20 a restauração do reinado de Davi. Porém, houve consequências. Houve brechas nas quais o inimigo entrou e causou muita destruição. Que possamos vigiar e pedir a cobertura do Senhor sobre a nossa vida e que Ele nos mostre as áreas que são falhas, fracas, e que possamos reconhecer isso diante do Senhor e clamar para que Ele nos ajude nesses pontos, em nome de Jesus. No próximo vídeo a gente vai ver o finalzinho aqui do livro de Samuel e como a vida de Davi terminou. Amém? Até daqui a pouco.